Jéssica e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo contando pra vocês como que foi o meu processo de college canadense. Eu vou contar pra vocês como que eu consegui isso, passo a passo, com datas, com valores, com tudo. Então espero muito que vocês gostem. No vídeo passado eu já contei pra vocês que eu tô indo pro Canadá agora em finalzinho de agosto. Então hoje eu vim contar pra vocês porque eu tô indo, né? Eu já falei que eu vou fazer um college, uma pós-graduação, mas eu vou contar como que eu consegui isso. Então não vou me enrolar muito, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido. Então vamos lá. Primeiro, eu estava muito empolgada no vídeo passado e eu esqueci de contar pra vocês a cidade que eu tô indo. Mas eu tô indo pra Toronto, que é a cidade que eu morei da outra vez. Eu fiquei um mês lá, morando, né? Quando eu fiz curso de inglês. Então eu tô voltando pra lá porque eu gostei muito da cidade. É uma cidade muito grande, cosmopolita, muito multicultural. Então eu amo Toronto e por isso que eu escolhi voltar pra lá. O college que eu vou fazer é a Centennial College, que é uma das faculdades mais conhecidas de Toronto. Uma das maiores. Ela acabou sendo a minha escolha por conta do tempo, mas isso vocês vão descobrir ao longo do vídeo. Eu também vou fazer o curso de Media Management, que é gerenciamento de mídia. Também é um curso que eu fui mudando ao longo do tempo, mas isso eu vou contando pra vocês durante o vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou contar pra vocês sobre as universidades que eu estava planejando ir. Eu estava entre a Centennial College, a Seneca e a George Brown, que são 3 universidades super reconhecidas de Toronto. Elas não têm os mesmos cursos entre elas, alguns cursos obviamente sim, mas esse curso que eu peguei, ele é um curso específico da Centennial, o que também foi um dos fatores pelo qual eu escolhi, né, a faculdade que eu tô indo agora. Então vamos lá, sobre o curso. No começo, quando eu comecei a pensar em fazer pós-graduação, eu queria fazer um curso em social media, que é tipo mídias sociais. E ele é um curso mais fechado, não é um curso tão aberto, eu não ia poder trabalhar em tantas áreas quanto o Media Management, que é o que eu vou fazer agora. Mas eu não conhecia tantos cursos, então o primeiro curso que me veio na cabeça foi esse, porque eu planejava fazer um curso parecido aqui no Brasil, se eu ficasse aqui. Então esse foi o primeiro curso que me veio na cabeça. Todo esse processo eu fiz com uma agência, que é a Travelmate, é uma agência que tem no Brasil inteiro. Então se vocês estão procurando alguma agência para fazer intercâmbio, para fazer college, eu indico bastante. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada. Procurei a agência, falei que eu tava querendo ir pro Canadá, para Toronto, eu já queria Toronto desde o começo. E eu tinha mais ou menos esse curso na cabeça, e aí a partir das universidades que eles tinham como parceiros, eu fui selecionando as que eu mais gostava, e todas essas três que eu tava procurando, a Centennial, a Seneca e a George Brown, tinham esse curso de social media, então a princípio era isso que eu ia fazer. Com o tempo eu acabei mudando, planejei fazer Marketing Management, que é um curso bem mais abrangente na área de marketing. Mas depois, fazendo algumas pesquisas e olhando alguns grupos, alguns fóruns, eu vi que esse curso de marketing é muito mais voltado para a área de business, que é a administração. E essa não era a minha intenção. Eu queria continuar na minha área de comunicação e estudar marketing nessa área. Então eu dei uma procurada e eu descobri que esse curso de Media Management é mais ou menos um curso de marketing. Não é especificamente marketing, mas estuda bastante coisa dessa área comercial na área de comunicação, e era isso que eu queria, então foi por isso que eu acabei escolhendo esse curso. Bom, agora vamos começar com todo o processo e como que começou isso tudo. Quando eu procurei a agência, ela me informou que para eu aplicar para os colleges, eu precisava ter um nível de inglês que todas as universidades tinham como pré-requisito. Eu já tinha feito o TOEFL quando eu terminei o meu curso de inglês, mas ele não valia mais, porque aquele TOEFL tinha duração de 4 anos. Então eu teria que fazer um teste de proficiência de novo. Eu escolhi o TOEFL de novo porque eu já tinha feito, eu já sabia como que era a prova, então eu escolhi fazer o TOEFL e eu fui estudando. Eu fiz algumas aulas de inglês na escola que eu fazia antes, estudei por conta própria e fiz o meu primeiro TOEFL. Nesse primeiro TOEFL, foi o TOEFL ITP que eu fiz? Eu não lembro, mas eu vou deixar aqui pra vocês porque existem 2 tipos e eu fiz um desses tipos. Nesse primeiro eu tirei 553 e o pré-requisito das escolas era 580. Como eu ainda tinha tempo, logicamente eu fiquei triste,
Mas ok, continuei estudando e fui pro meu segundo TOEFL. No segundo TOEFL eu tirei 577 por 3 pontos. Então assim, eu fiquei muito triste porque eu até cheguei a falar com a mulher da agência que me ajuda. Eu falei, será que não tem como? 3 pontos, não sei o que. Mas ela conversou com as universidades e realmente não. Se tem uma nota, é aquela nota que eles querem, não é porque é 3 pontos. Então eu falei, vou ter que fazer de novo. Nisso eu já estava na minha segunda prova. Na terceira prova eu resolvi mudar totalmente e eu me inscrevi para o IELTS, que é um outro teste de proficiência totalmente diferente do TOEFL que eu estava fazendo. E aí eu tinha mais ou menos um mês para estudar para essa prova. Como eu tava desempregada, né? Eu não tava trabalhando e eu tava sem faculdade, então eu me dediquei totalmente à prova, eu estudava todo dia. E eu estudei de uma forma diferente. Eu estudei fazendo simulados para a prova e não estudei os conteúdos de inglês. E acabou dando certo. O pré-requisito para as universidades do IELTS era 6.5 de nota total e não menos que 6 em qualquer uma das categorias, e eu tirei 6.5 de nota total, 6.5 em Reading, Writing e Speaking e 6.0 em Listening. Então eu passei, deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui, porque já fazia muito tempo que eu tava tentando. Entre todas essas provas deu mais ou menos uns 4 meses, talvez, não sei, mas foi bastante tempo. Então quando eu consegui foi muito legal, e aí eu corri pra mulher da minha agência e falei, ó, consegui a nota. E agora, será que a gente ainda tem tempo de aplicar para começar em setembro? A princípio eu não tinha. Eu ia aplicar para começar em janeiro de 2020. Mas aí eu comecei a dar uma olhada no site das universidades que eu estava planejando, que era a Centennial, a Seneca e a George Brown. E eu vi que o curso de Media Management na Centennial ainda estava aberto para estudantes internacionais. Então eu fui lá, avisei ela e ela falou, ok, vamos tentar. A gente entrou em contato com a Centennial para ter certeza de que o curso ainda realmente estava aberto, se valia a pena eu aplicar, e eles responderam que sim. E aí foi quando tudo começou com o processo de aplicação. A Centennial é muito rápida para responder, isso foi uma coisa que eu gostei muito deles, assim. A gente manda e-mail e, sei lá, no máximo 2 dias eles já respondem, então a assistência deles é muito legal. Então isso ajudou bastante no meu processo, que foi bem corrido. Vou falar um pouquinho sobre os pré-requisitos para o meu curso, o que eu precisava ter. Para me inscrever nesse curso eram o diploma da minha antiga faculdade, onde eu fiz jornalismo. Eu ainda não tô com esse diploma, então por enquanto eu enviei um certificado de conclusão de curso para eles. Mas o meu diploma já tá pronto, eu preciso ir buscar e traduzir para enviar para a universidade. Precisava do teste de proficiência em inglês com a nota que eles pediram, de um currículo atualizado com todos os lugares que eu trabalhei, tudo isso. E eu precisava fazer um teste de habilidades em matemática e em português, em redação. Sim, matemática, eu que sou a pessoa total de humanas, vou fazer um curso que tem habilidade de matemática. Mas eu sempre gostei de matemática na escola, não era uma matéria que eu odiava. Então, pra mim é tranquilo, e eu sabia que ia acabar tendo matemática porque é marketing, né? Acaba que tem conta pra fazer e esse tipo de coisa. O meu processo de application para setembro, eu comecei no dia 14 de maio desse ano de 2019, para começar em setembro de 2019. E para começar, eu tinha que enviar alguns documentos para a universidade, que incluíam um formulário que eu tinha que preencher, imprimir o formulário e preencher. Tudo na Centennial é assim, o que eu achei um pouco difícil, porque não é mais fácil fazer um formulário online, não sei. Tudo a gente tinha que imprimir, preencher, escanear e mandar. Então tinha esse formulário que eu tinha que dar 3 opções de curso. Então eu podia escolher, entre essas 3 opções eu coloquei o Media Management em primeiro lugar, um curso que chamava Creative and Digital, que é mais ou menos na mesma área do Media Management, só que é um pouco diferente, e o Marketing Management, que foi uma das minhas opções passadas em terceiro lugar. E aí você podia se inscrever para 3 cursos, e uma coisa muito legal da Centennial é que eles não têm uma taxa de aplicação. A maioria das universidades cobra para você aplicar e a Centennial não, é totalmente gratuito. E você pode escolher 3 opções. Então, se você não for escolhida para a primeira opção, você pode ser escolhida para a segunda ou para a terceira. Além disso, o que eu tinha que enviar?
o meu passaporte válido, não enviaram o passaporte, uma cópia do meu passaporte válido. Então, se você está planejando fazer o college, você já tem que ter o passaporte. Histórico acadêmico, com todas as minhas notas da faculdade, não da escola. O meu diploma, que como eu falei, eu tinha enviado agora o certificado. O IELTS, que é a minha prova de inglês. O currículo e uma carta de intenção. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só falando sobre carta de intenção. Eu tive que fazer uma carta de intenção para a universidade, uma carta de intenção para o visto. Então, é uma coisa assim meio difícil, porque você encontra modelos na internet, mas é uma coisa muito pessoal. Então, eu tentei fazer da melhor forma possível e acabou que deu certo, né? Porque se eu fui aceita é porque eles gostaram da minha carta de intenção. Mas enfim, eu posso fazer um vídeo específico para isso, que é uma carta falando por que você quer estudar na universidade. E eu enviei todos esses documentos no dia 14. No dia seguinte, então, para vocês verem como eles são muito rápidos, eles responderam um e-mail falando que eu teria que fazer esse teste em matemática e em redação. E aí foi uma correria, porque eu precisava de um professor da faculdade meio que me vigiando enquanto eu fazia esse teste. E aí eu mandei mensagem para um professor meu, que desde sempre, assim, na faculdade, eu fui bem próxima dele. Mandei mensagem explicando toda a situação e que eu precisava que ele ficasse comigo enquanto eu fazia a prova, e ele aceitou, então deu certo. E aí a gente teve que preencher mais 2 formulários. Um formulário meu, falando as minhas informações, do meu curso e tal, e um formulário do professor, falando as informações dele. E o professor tinha que carimbar o formulário dele com o carimbo oficial lá da faculdade. E ele foi muito rápido em fazer isso. Então, eu mandei o formulário pra ele. E assim, no dia seguinte ele já tinha o carimbo, tudo certinho. Então, eles pediram o formulário no dia 15. Eu já mandei pra eles, pro professor. E no dia 16 ele já mandou os formulários todos preenchidos com os carimbos. E eu agendei essa prova pra fazer no dia 17. Essa prova foi um caos no dia, porque ela era da mesma forma. O professor tinha que imprimir a prova, eu tinha que responder as questões e o próprio professor tinha que escanear e enviar para a universidade. Isso num prazo de 2 horas. Eu tenho a prova ali, mas eu não vou mostrar para vocês. Mas era uma prova teoricamente complicada, assim. Ela não era muito comprida, mas a parte de matemática me pegou um pouco. Então eu enviei um formulário super em cima da hora, mas deu certo. Consegui fazer a prova. Eu fiquei um pouco em dúvida se eu tinha ido bem ou não, mas foi isso que aconteceu. No dia 17 eu fiz essa prova e enviei para a universidade. No dia 22, alguns dias depois, já chegou um e-mail da universidade para minha agente falando que eu tinha sido aprovada no curso. Eu fiquei muito feliz, eu lembro exatamente aonde que eu estava no dia que eu recebi esse e-mail. E aí ela me falou que eu tinha sido aprovada e que logo ela ia me passar os próximos passos para eu continuar a minha aplicação. Logo de cara, eu tive que fazer um depósito para segurar a minha vaga na universidade. Então, assim que você é aceito, você faz esse depósito para aí, então, eles te enviarem a sua carta de aceitação. Então, eu tive que fazer esse depósito que eu já fiz no dia seguinte. Os meus pais já estavam preparados financeiramente para isso, a gente já tinha guardado esse dinheiro. Então, a gente conseguiu fazer esse depósito o mais rápido possível. Então, no dia 23, a gente já fez o depósito de $2.340 para segurar a minha vaga na universidade. Esse valor depois foi descontado da minha tuition, que é como eles chamam a forma de você pagar a universidade, que você paga todo ano de uma vez só. Sim, você paga tudo de uma vez, não é mensalidade, então também você tem que estar preparado para isso, mas enfim. No dia 23 a gente fez esse depósito. E aí já no dia 5 de junho, eles já enviaram um outro e-mail. Mesmo sem ter enviado a minha carta, sim, eles já enviaram um outro e-mail falando sobre como eu poderia pagar essa tuition, esse valor anual do meu curso. Então, eu teria que pagar o curso completo de uma vez só. Então, nesse dia, eles enviaram esse valor que faltava eu pagar, descontando os 2.000 que eu já tinha pago, que era de $13.000 mais ou menos. Então, tudo isso quem faz essa transferência de dinheiro é a agência, então a gente transfere dinheiro para eles e eles transferem o dinheiro para a universidade. Eles não cobram nada por isso, tanto que eu tenho acesso a todo o e-mail da universidade com o valor certinho. Mas enfim, a gente enviou esse dinheiro também já no dia 15, que foi quando eles pediram. E aí no dia 6 de junho,
no dia seguinte eu já recebi a minha carta de aceitação. Com essa carta foi que eu consegui continuar com todo o processo, tirar visto e esse tipo de coisa. Então no dia 6 eu recebi a minha carta de aceitação. E aí eu fui na agência de novo, voltei na agência e eles me explicaram o que eu teria que fazer a partir de agora. Eu comecei a conversar com uma outra mulher que é a responsável pelos vistos na agência. E no dia 17 de junho a gente começou o meu processo para tirar o visto. Eu ainda vou gravar um outro vídeo explicando certinho o passo a passo do visto, porque é muito documento, é muita coisa, então esse vídeo vai ficar muito comprido se eu gravasse falando sobre o visto aqui. Então eu vou gravar um vídeo separado falando sobre o visto, mas eu comecei esse processo no dia 17 de junho. Ainda entre, tudo isso, no dia 25 de junho a gente começou a procurar por moradias. Na verdade, um pouquinho antes, mas no dia 25 foi o dia que a gente decidiu. Eu tinha algumas opções, eu também vou gravar um vídeo falando sobre acomodação. Eu tinha a opção de dormir na escola, dormitório na escola, residência estudantil, homestay e até alugar alguma coisa por lá. Eu escolhi no primeiro mês ficar em homestay, que é ficar com uma família que mora em Toronto, Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo sobre a família, que daí eu já vou contar pra vocês como que vai ser minha família, onde que eu vou morar e tudo mais. Mas eu acabei optando pelo homestay no começo, e daí lá eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou alugar algum lugar e esse tipo de coisa. E aí no dia 17 de julho foi quando eu comprei as minhas passagens. Isso a gente fez por conta própria, eu e os meus pais a gente acabou pesquisando, a agência deu uma opção, mas a gente acabou achando um pouco caro, então a gente acabou procurando na internet mesmo. E eu vou no dia 24 de agosto, é meu embarque, é um sábado, e eu chego lá no domingo, mais ou menos na hora do almoço, tipo 1h da tarde. O meu voo sai de Curitiba, vai para São Paulo, faz escala em São Paulo. De São Paulo ele vai para Nova York e de Nova York ele vai para Toronto. Existem voos diretos de São Paulo para Toronto, mas acaba sendo um pouco mais caro. E assim, eu não me importo nem um pouco de fazer escala em Nova York. Eu queria descer para visitar Nova York? Queria, mas não vai dar tempo, então vai ser essa trajetória, eu vou gravar tudo pra vocês. Mas enfim, nesse dia eu comprei a minha passagem, já tenho a passagem comprada, já deu tudo certo. O meu embarque é no dia 24. E é isso, esse foi todo o meu processo. Foi um processo muito longo, demorou meses pra eu conseguir todos os documentos que eu precisava, todas as etapas. E eu acho que assim, tem muita gente que fica se questionando se utiliza a agência pra fazer esse processo ou não. Para mim foi muito bom, porque eu não tinha muito tempo para ficar correndo atrás desses documentos e conversando com a universidade, até porque eu estava trabalhando, meus pais também eram ocupados, então a gente não tinha tempo. Então a agência foi fundamental, eles ajudaram muito em todo o processo, inclusive no visto, que é um pouquinho mais burocrático. Então eu gostei de fazer isso com a agência. Você pode fazer sozinho, não tem problema nenhum, tem muita gente que faz. Mas pra mim a agência foi fundamental, eu gostei muito. Então, se você tem menos tempo, se você tem uma vida um pouquinho mais corrida, eu recomendo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho mais comprido, mas eu queria explicar todo o passo a passo pra vocês. Eu vou gravar mais alguns vídeos ainda antes de começar os vídeos lá, Eu quero gravar um vídeo sobre o visto, como eu já expliquei pra vocês. Um vídeo falando sobre a acomodação, sobre o lugar que eu vou ficar e tudo mais, sobre a casa de família. Quero gravar um vídeo falando sobre mala e daí já vão começar os vídeos no Canadá mesmo. É isso, espero que vocês gostem de me acompanhar nessa saga de vídeos aí de morar no Canadá e até o próximo vídeo. Tchau!